Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um programa Fechamento. O meu nome é Rodrigo Martins, eu sou um dos editores da revista Carta Capital e hoje eu estou na companhia do repórter especial André Barrocal, direto de Brasília. Seja bem-vindo, Barrocal. Oi, Rodrigo, boa noite para Mariana, nossa colega, e também a todos que nos assistem. E também, como o Barrocal antecipou, estamos na presença da repórter Mariana Serafini, direto de São Paulo. Seja bem-vinda, Mariana. Boa noite, Rodrigo, boa noite, Barrocal, e também a todos os nossos queridos leitores que nos assistem. Bom, hoje nós tivemos um anúncio oficial do presidente Lula de um plano de combate ao crime organizado. E, fundamentalmente, assim, as principais medidas anunciadas são uma operação de garantia da lei e da ordem, específica para atuar em portos e aeroportos do Rio de Janeiro e de São Paulo, né? Então, as Forças Armadas terão poder de polícia para atuar em portos e aeroportos, mas é uma GLO bastante singular, nunca antes feita no Brasil, porque estávamos acostumados àquelas grandes operações de ocupação territorial de comunidades pobres, né? Todas as GLOs que ocorreram no Rio de Janeiro foram assim, né? O exército subindo o morro, aterrorizando e tal. Desta vez é uma GLO restrita para atuação em portos e aeroportos. E antes de debater aqui os detalhes desse plano, eu vou pedir para o Kaká exibir um trechinho do momento em que Lula apresenta esse plano e explica as razões dele ser apresentado. Esse decreto, ele estabelece a criação de uma operação integrada de combate ao crime organizado e por isso eu estou fazendo esse decreto de GLO especificamente para o Porto do Rio de Janeiro, para o Porto de Santos, para o Porto de Itaguaí, Aeroporto do Galeão, Rio de Janeiro, e Aeroporto de Guarulhos, São Paulo. A atuação das Forças Armadas nos portos e aeroportos mencionados ocorrerá em articulação com a Polícia Federal. Ou seja, o dado concreto é que a situação chegou a uma situação muito grave. A violência que nós temos assistido, ela tem se agravado a cada dia que passa e nós então resolvemos tomar uma decisão fazendo com que o governo federal participe ativamente com todo o potencial que ele tem para que a gente possa ajudar os governos dos estados e ajudar o próprio Brasil a se livrar do crime organizado, da quadrilha, do tráfico de droga e do tráfico de armas. Tá? Espero que dê certo. Essa GLO valerá até maio do ano que vem e, se for necessário reforçar, em mais portos e aeroportos, nós vamos reforçar. Bom, vimos aí a declaração do presidente Lula ao anunciar esse pacote, né, para combater o crime organizado no Brasil. Além da GLO nos portos e aeroportos, né, as Forças Armadas também deverão reforçar o patrulhamento das fronteiras, né, a Marinha, em particular, vai reforçar o patrulhamento da costa brasileira, da Baía de Guanabara, da Baía de Sepetiba, também do Lago de Itaipu. Né, há uma preocupação, em particular, com aquela região da Tríplice Fronteira e com o Paraguai, onde é sabido que há um grande corredor de rota de tráfico de armas e drogas. E, além de tudo isso, foi apresentada a criação do CIFRA, que é o Comitê Integrado de Investigação Financeira e Recuperação de Ativos. Esse comitê, ele fundamentalmente vai auxiliar na investigação e tentar detectar transações, movimentações financeiras de narcotraficantes, de milicianos, tentar cruzar esses dados para facilitar o trabalho de investigação, seja da Polícia Federal, seja das polícias estaduais, conforme for o caso. Né? E, Barrocal, acho que o governo, de uma certa forma,
procurou deixar as Forças Armadas atuando mais ou menos naquilo que ela já faz, né? A única exceção aqui é que ela terá poder de polícia em portos e aeroportos, mas nós não veremos militares subindo morros no Rio de Janeiro. Isso é também uma forma de tentar se proteger de um eventual fracasso de uma incursão militar no Rio de Janeiro, já que o Rio de Janeiro teve tantas e nunca produziu resultado? Rodrigo, eu diria que não é uma tentativa de se proteger contra um eventual fracasso, mas uma questão filosófica mesmo. Há 10 dias, há uma semana, na sexta-feira da semana passada, dia 27 de outubro, o presidente da República participou de um café com jornalistas no Palácio do Planalto. Eu tive a oportunidade de participar e ele disse textualmente: enquanto eu for presidente, não vai ter GLO. GLO, você já descreveu, mas vamos repetir, é basicamente dar poder de polícia para militares. E o governo Lula, não só por filosofia, mas também por causa do que aconteceu em 8 de janeiro, o 8 de janeiro aqui em Brasília, aquele quebra-quebra, poderia ter havido uma operação de garantia de lei e da ordem, a tal GLO, e era talvez o que esperavam os bolsonaristas por trás do quebra-quebra, que os militares fossem para a rua e perdessem a vergonha, aqueles que sonhavam com um golpe em segredo, e esse golpe viesse a se realizar. Então existe uma filosofia do governo Lula de não praticar GLO. Agora, acho importante dizer, só para que as pessoas tenham clareza, nesse primeiro momento, o poder de polícia da Força Aérea, principalmente, estará nos aeroportos de Guarulhos, em São Paulo, e do Galeão, no Rio de Janeiro. São os dois aeroportos internacionais dos dois maiores estados brasileiros. E o poder de polícia da Marinha estará em 3 portos: o Porto de Santos, em São Paulo, o Porto do Rio de Janeiro, no Rio, no estado do Rio, e o Porto de Itaguaí, que também fica no Rio de Janeiro. Então, não é uma ação generalizada nos portos e aeroportos brasileiros. Em 3 portos, inicialmente, e em 2 aeroportos. Mas é possível que essa operação policial via militares seja estendida nas próximas semanas, nos próximos meses, para outros portos e aeroportos. O decreto que o presidente da República assinou hoje, ele diz que essa ação policial dos militares, essa GLO, vale até maio do ano que vem. É bem provável que, à medida que a implantação dessas ações nos locais descritos e pré-definidos leve as facções criminosas a buscarem outras rotas. E rotas de quê? Do que a gente está falando? Qual é o objetivo aqui? Combater o quê? Tráfico de drogas e tráfico de armas. Então, se não for possível traficar pelo Porto de Santos, pelo Porto do Rio de Janeiro, pelo Porto de Itaguaí, é possível que as facções criminosas queiram usar o Porto de Paranaguá, no estado do Paraná, ou um porto no estado da Bahia. Eu destaco, citei Paranaguá, porque no mês de setembro, a Polícia Federal apreendeu no Porto de Paranaguá 1 tonelada de cocaína. Me refiro também ao estado de Pernambuco, ao estado do Nordeste, porque também no mês de setembro houve uma apreensão, nesse caso pela Marinha, de 3 toneladas e 600 quilos de cocaína a 30 quilômetros da cidade de Recife, isso em alto mar. Então, Rodrigo, para resumir aqui, o governo Lula não vai botar tropas fisicamente nos morros do Rio de Janeiro, nas comunidades mais pobres do Rio, e eu destaco o Rio de Janeiro porque o ministro da Justiça disse: o ponto de partida de tudo que estamos fazendo hoje é a situação no Rio de Janeiro. Então, o governo Lula não colocará homens militares no Rio de Janeiro por uma questão filosófica e vai atuar inicialmente em 3 portos e 2 aeroportos, mas pode vir até o mês de maio, quando termina o prazo dessa ação inicial, pode vir a estender essa mesma ação para outros portos e outros aeroportos do país.
Tá certo, Barrocal. Aliás, já vários questionamentos aqui. Roberto San pergunta por que nos portos a Polícia Federal já não está lá dentro? Sim, é verdade, a Polícia Federal está lá dentro, mas a ideia é que a aeronáutica também auxilie nesse trabalho, sobretudo na detecção de carregamentos que possam conter armas ou drogas, né? O Marcelo, arma e droga entra mais pelos portos ou aeroportos ou pelas rodovias? Eu diria que, na Portos verdade, e aeroportos, disparadamente. Nos portos e aeroportos a gente fala de toneladas. Nas estradas a gente está falando de quilos. Eu dei exemplos há pouco, 3 toneladas e 600 no litoral de Pernambuco, no mês de setembro, 1 tonelada no porto de Paranaguá. No ataque, o governo está, digamos assim, iniciando uma espécie de guerra às drogas, mas não do usuário de drogas, e sim no comerciante, nos grandes traficantes de droga. Pois é. E, assim, lembrando que, assim, nos portos e aeroportos, muito provavelmente a maior parte dessa droga ela está sendo exportada, tá? Ela está indo para a Europa, né? Só que isso leva ao fortalecimento das facções criminosas que atuam no Rio de Janeiro, que atuam em São Paulo, que invadiram o Nordeste, e hoje as capitais nordestinas estão com os maiores índices de mortes violentas do país, né? Um exemplo o estado da Bahia, que é segundo lugar, segunda maior taxa de homicídio, só perde para o Amapá, que é um estado muito pequeno e que também está com um problema sério de violência. Mas, assim, independentemente, assim, mas a droga ela não entra por caminhões, pela Bolívia, pela Amazônia, com aviões pequenos, ela pode até entrar dessa forma em vários pontos, porque a fronteira brasileira ela é muito porosa, ela é muito fácil, né? Ela é muito extensa e fácil de você furar esse bloqueio, mas esse carregamento que vai para a Europa é o que principalmente enriquece as facções criminosas, né, Barrocal? É o grosso do dinheiro, né? Verdade. O objetivo último de tudo que foi anunciado hoje é uma asfixia financeira das facções criminosas. E estamos falando aqui, para dar alguns exemplos, do Comando Vermelho do Rio de Janeiro, do PCC, o primeiro comando da capital, São Paulo. E só para, de fato, vamos deixar bem claro aqui, existe tráfico por terra? Sem dúvida. E é por isso que haverá uma ação do Exército, dos militares do Exército, também, nas fronteiras, em 3 estados. Ações em conjunto com a Polícia Federal. Estados do Mato Grosso do Sul e do Paraná. Porque são estados porta de entrada de drogas que vêm, por exemplo, do Paraguai, da Bolívia, do Peru. Mas essa droga usa o território brasileiro como ponto de passagem para chegar até portos e aeroportos, e desses portos e aeroportos viajar rumo aí à Europa, à África. É esse fluxo que o governo federal pretende interromper. E para terminar, Rodrigo, só aqui para citar, alguém perguntou aí, mas a Polícia Federal já não está agindo? As ações anunciadas hoje vão colocar adicionalmente 3.700 pessoas como policiais, digamos assim. Anotei aqui individualmente, são 2.000 militares do Exército, 1.100 militares da Marinha e 600 militares da Força Aérea. Então, 3.700 homens a mais nesse combate aí ao comércio, ao tráfico de drogas. E para terminar aqui, Rodrigo, só menciono também o seguinte, o poder de polícia, o que significa o poder de polícia? Que esses 3.700 homens aqui se identificarem, por exemplo, no aeroporto, inclusive num saguão de aeroporto, uma suspeita, naquela mala tem droga. Não precisa chamar policial nenhum, não. O soldado vai poder, ele, se dirigir até a pessoa detentora da mala, abrir a mala, aprender aquele conteúdo e levar a pessoa presa. É isso aí. E eu queria até perguntar para a Mariana, porque a Mariana ela é da região de Foz do Iguaçu, né? Claro. E justamente no lago, né, de Itaipu, pretende-se reforçar o patrulhamento da Marinha, e essa região ela sempre foi uma região bastante complicada para passagem de armas
e passagem de drogas também, né, Mariana? Sim, o Rio Paraná, que é o rio que faz fronteira com o Paraguai, que também é o rio que gera energia através de Itaipu Nacional, é o rio utilizado para o tráfico de drogas e armas em grande e média escala, eu acredito, porque fala-se muito, as pessoas atravessam de um país para outro através da Ponte da Amizade, que é uma ponte que liga o Brasil ao Paraguai, tem 500 metros, entre uma alfândega e outra, mas então o rio ele não é muito extenso. E se você vai à noite para o Paraguai, que tem uma vida intensa de balada, de bar, de tudo, é possível ver a movimentação no rio de barquinhos mesmo. É um tráfico artesanal. A gente faz essa piada em Foz, assim, porque eu cresci lá, né? Então, que com barquinhos muito pequenos e os traficantes vão passando. Então, quando estão acontecendo essas operações, o movimento fica completamente distinto ali na fronteira. E a Mariana já se entregando que frequentava a noite paraguaia, Barrocal. Agora... Suponho que deva ser divertidíssima. Depois quero umas dicas da Mariana para o caso de um dia eu ir ao Paraguai. Nossa, eu sou guia, pode deixar. Pois é. E tem essa estrutura que foi criada, né? Eu desconfio, inclusive, Barrocal, que a pessoa que batizou esse comitê é uma daquelas pessoas que fica dando o nome das operações da Polícia Federal. Porque para você fazer um nome extenso desse, casar certinho com a sigla cifra, é espetacular, né? Mas... É de se ressaltar também que o governo disse isso hoje, de novo, em ações de inteligência e no combate às facções criminosas. E é justamente esse cifra, né? Pois é, exatamente. Então, temos inteligência aí no meio desses planos federais. Temos a intenção de usar a inteligência no meio desses planos federais. Me parece a primeira proposta de guerra às drogas que a gente tem notícias no Brasil que está asfixiando no lugar certo, né? Que não é o usuário, porque só existe o tráfico e as movimentações financeiras imensas porque nunca se mexeu nisso. E para onde é que vai esse dinheiro? Como é que corre esse dinheiro, né? Ele não é igual o filme de gangster, que a galera fica andando com mala de dinheiro para lá e para cá. Passa pelos bancos, então nada mais esperto do que um serviço de inteligência para monitorar essas movimentações. Sim, claro. Inclusive, assim, a Mariana ela tem toda a razão, porque historicamente no Brasil sempre se combateu o varejo das drogas, né? O varejo das drogas são as biqueiras que normalmente estão em bairros pobres, os pontos de venda de drogas, bocas de fumo, né? Que normalmente estão em territórios pobres. E a polícia, seja o exército, quando está numa GLO, quando entra para guerrear com narcotraficantes e quem tiver pelo meio do caminho, azar. Né? O Rio de Janeiro, a cada ano que passa, bate um novo recorde de crianças baleadas. Né? Então, faz muito mais sentido você tentar atingir o narcotráfico, né, pelo atacado, né, por essa carga que sequer chega aos consumidores brasileiros, vai direto para o porto, que é cocaína pura, né, não é cocaína misturada que se vende, né, para o mercado brasileiro. Esses são os verdadeiros chefes do tráfico, nem não aqueles cidadãos que são presos em morros cariocas e que o pessoal fala, não, prendemos um chefe do tráfico. Não, prendeu o gerente da boca. E tão somente isso. Né? E, Rodrigo, se você me permite, eu escrevi recentemente uma reportagem para a revista sobre planos iniciais aí do governo, particularmente no ministro Flávio Dino, nesse combate aí às facções criminosas. E nessa reportagem tinham duas histórias ou algumas informações que eu queria colocar aqui para as pessoas terem uma ideia do tamanho do pepino existente hoje no Brasil por conta das facções criminosas. Primeira informação, essa é sobre o PCC. Aliás, as duas têm o PCC como personagem, mas a primeira informação. Um promotor paulista, que é especialista em PCC, o nome dele é Lincoln Gaquia,
Ele, no mês de setembro, ao participar aí de uma entrevista para anunciar os resultados de outra operação junto com a polícia de São Paulo de combate ao PCC, ele estimou que essa organização, essa facção, ela movimenta US$ 1 bilhão por ano. US$ 1 bilhão por ano. A gente está falando de 5 bilhões de reais. Olha o tamanho, olha a montanha de dinheiro. A outra história, que também tem o PCC como personagem, é a seguinte. Nesse ano, a Polícia Federal do Paraná realizou uma operação chamada Downfall, que bloqueou cerca de US$ 1 bilhão em bens. Conseguiu que a justiça autorizasse o bloqueio de US$ 1 bilhão em bens dos investigados. Entre esses bens estavam 268 apartamentos de luxo em Balneário Camboriú. Balneário Camboriú é uma cidade do litoral catarinense que tem hoje o metro quadrado mais caro no Brasil. Esses imóveis, 268 imóveis, estavam em nome de um laranja, de uma imobiliária, um laranja do PCC. E qual é a origem da grana por trás desses imóveis? Os imóveis foram usados para lavar esse dinheiro. A origem é a seguinte, segundo a Polícia Federal: tráfico de drogas a partir de um porto de Santa Catarina, porto de Itajaí. Então, esse é o pepino. Hoje, as facções criminosas brasileiras movimentam um caminhão de dinheiro e, de fato, sem asfixiá-las financeiramente, se é que isso é possível. Porque tem muita gente no mercado legal que também ganha. E esse laranja do mercado imobiliário aí é um exemplo disso. Mas sem asfixiar as organizações criminosas brasileiras, vai ser difícil combater aí a criminalidade que a gente vê volta e meia se espalhando, por exemplo, no Rio, com a matança por disputa de pontos aí de tráfico, algo que aconteceu na Bahia recentemente também. E outro problema complicado é a corrupção policial, né? Recentemente teve uma operação da Polícia Federal no Rio de Janeiro contra policiais civis que desviaram 280 quilos de cocaína de uma apreensão de drogas. Essa apreensão estima-se que teria mais de meia tonelada de drogas, né? E eles descobriram que os policiais desviaram esse carregamento de 280 quilos de cocaína porque as pessoas que foram presas portando essa droga se comunicaram por celular e comentaram: olha, os caras só entregaram tanto de cocaína, nos roubaram tanto, bando de ladrões. Bando de ladrões, no caso, eram os policiais civis do Rio de Janeiro, né? E esse carregamento de mais de meia tonelada estava a caminho de um dos portos do estado do Rio de Janeiro. Foi interceptado um caminhão, né? E dentro do container revelou-se essa quantidade absurda de cocaína. E este traficante em particular que foi preso, ele era proprietário de empresas de transporte, dono de vários caminhões, morava numa mansão, tinha um helicóptero e tinha um jatinho particular, né? Esse sim eu poderia classificar como um chefe do tráfico e não alguém que está vivendo na favela, por mais que o barraco dele tenha uma hidromassagem ou algum conforto maior, este certamente não é um dos chefes do tráfico, e sim um gerente. E a ideia de você monitorar as transações financeiras é para você pegar exatamente como o narcotráfico consegue lavar dinheiro, né? Em São Paulo, por exemplo, tem vários inquéritos comprovando que o PCC costuma lavar dinheiro com postos de combustível, né? Ele compra postos de combustível e fica ali faturando vendas muito superiores à realidade para conseguir esquentar o dinheiro sujo do narcotráfico, né? E de outras atividades ilícitas. Então, com alguma inteligência e boa vontade por parte das polícias, dos órgãos investigativos, é sim possível rastrear essas transações financeiras
que são clássicas para lavagem de dinheiro, de grande quantidade de dinheiro, que essa turma não tem como declarar, né? Então, Barrocal mencionou aqui, compra de imóveis é uma forma de lavagem de dinheiro, né? Você comprar poços de combustível e faturar acima da realidade também é uma forma de você lavar dinheiro. Assim como também é possível constituir offshores, investir no exterior, como já fizeram também alguns próceres da nossa República, inclusive ministros da Economia e diretores do Banco Central, né, Barrocal? Com certeza, Rodrigo. E tem aqui comentarista que já levantou, mas será que os próprios militares não podem acabar se metendo aí com o tráfico, eles que vão ser colocados para combater o tráfico? Sempre é uma possibilidade. É um risco, é tanto dinheiro envolvido que não dá para garantir que um ou outro desses combatentes, desses 3.700 homens, um ou outro não vai se corromper. E você, Rodrigo, contou o caso aí do desvio de 280 quilos de cocaína, é isso? E cocaína. E cocaína que havia sido apreendida pela polícia. Eu quero mencionar um outro caso interessante que aconteceu recentemente também. Tudo isso que o governo anunciou hoje não é só para combater tráfico de drogas, é também para combater tráfico de armas. E o que eu vou falar agora é sobre armas. No mês de setembro, uma unidade do Exército Brasileiro aí em São Paulo teve 21 armamentos de grosso calibre roubados, entre fuzis e metralhadoras. Metralhadoras que eram capazes de derrubar um helicóptero e de furar um tanque. Quem que roubou isso? Provavelmente um militar que era dessa mesma unidade. A investigação está em curso. O Exército Brasileiro tomou conhecimento desse roubo durante o mês de outubro, informado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, porque a Polícia Civil do Rio descobriu vídeos circulando nas redes sociais que ofereciam para o Comando Vermelho esse armamento pesado. E esses vídeos tinham começado a circular perto do feriado de 7 de setembro. Então, provavelmente, essa é a linha de investigação dentro do Exército, o roubo aconteceu no 7 de setembro, ou na véspera, quando essa unidade estaria vazia. Então, de fato, nós não temos garantia de que esses militares colocados aí para trabalhar como polícia não vão se corromper. Inclusive, Barrocal, esse armamento que você menciona, essa metralhadora capaz de derrubar helicópteros, né, ela em calibre .50, ela só não foi aproveitada pelos traficantes do Rio de Janeiro porque precisava de um componente específico, que é uma fita metálica especial, né, que é usada no momento da munição, porque ele vai atirando e vai subindo os projéteis para serem disparados por esse armamento pesado. E esse equipamento específico não é algo que se encontra facilmente no mercado, é de uso restrito das Forças Armadas. Então, na prática, eles estavam com um armamento, mas não poderiam utilizá-lo em operações nos morros cariocas, ou para tomar algum ponto de droga, para resistir à prisão da polícia ou qualquer coisa do gênero, né? Então, os integrantes do Comando Vermelho apontaram aonde estariam essas armas, né? E o que aconteceu em São Paulo não foi muito diferente. Também alguém apontou a localização dessas armas no matagal, numa área alagada de São Paulo. Então, quer dizer, repare que existe algum grau de inteligência das polícias nesse monitoramento do narcotráfico e das facções criminosas. O que não sabemos é se boa parte dessa inteligência não está sendo usada, na verdade, para corrupção policial, né? E no caso do Rio de Janeiro, acho que o que justificaria você falar, não, vamos botar militares, vamos botar pessoal da Força Nacional, profissionais de outros estados para atuar lá, é mais no sentido de você evitar que essas ações sejam sabotadas pela banda podre da polícia do Rio de Janeiro, né? Sem dúvida.
Mas vamos dar continuidade aqui. Inclusive, eu queria mencionar que este é o tema da reportagem de capa de Carta Capital. A reportagem é assinada pelo Maurício Tuzol, que mora no Rio de Janeiro, né, que estava acompanhando todo esse debate. A reportagem ela foi fechada antes do anúncio oficial, né, das medidas pelo presidente Lula hoje à tarde, mas, de uma certa forma, já antecipa, né, as principais iniciativas que estavam sendo previstas, pelo menos a lógica que estava sendo prevista, que era de não colocar militares no policiamento de áreas povoadas, e sim nos portos, aeroportos e áreas de fronteira. E nessa reportagem ele vai além e consulta vários especialistas em segurança pública para tentar medir o que poderia ser efetivo para combater o crime organizado no Brasil, no grau que está hoje, que já é muito avançado, né? E evitar que o Brasil se torne um país como o México, como o Equador, né? Que tem áreas, cidades, regiões inteiras controladas por cartéis que nem o exército consegue entrar lá, né? Então, realmente essa é uma preocupação que extrapola o Rio de Janeiro. As facções elas estão se expandindo por vários estados, e o exemplo do Nordeste acho que é bem representativo, né? Lá você tem governos progressistas, né? Mas nos últimos tempos as facções criminosas entraram com bastante violência. Não por acaso várias capitais nordestinas estão liderando o ranking de assassinatos no país. Feita a promoção da nossa reportagem de capa, eu gostaria de puxar o Barrocal para falar rapidamente sobre um tema que ele tratou nessa edição de Carta Capital, que é uma tentativa de arrumar os rumos do governo, né, Barrocal? O presidente Lula estava se recuperando de uma cirurgia no quadril. Antes disso, tinha uma agenda internacional muito intensa, mas, de uma certa forma, ele precisou voltar a atenção para o Brasil e para as negociações no Congresso, né, Barrocal? Verdade, Rodrigo. Eu já mencionei aqui no programa, mas vou citar de novo. No dia 27 de outubro, sexta da semana passada, o presidente participou de um café com jornalistas e ali ele fez alguns comentários, deu algumas declarações que eu interpretei, e isso faz parte da minha reportagem escrita hoje para a revista, como uma reorientação de algumas ações dele e do próprio governo. Reorientações como, por exemplo, viajar menos para o exterior e mais aqui dentro. Ele disse que o ano que vem será um ano inteiro de viagens pelos estados brasileiros. Uma reorientação também na economia. E essa reorientação ficou clara naquela decisão do presidente de aceitar que as contas públicas no ano que vem tenham algum nível de déficit. Não é preciso, na visão de Lula, perseguir a todo custo a meta de déficit fiscal zero, uma meta do próprio governo dele, particularmente do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, meta refletida em duas leis que estão no Congresso, na verdade, à espera de votação: a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é o esboço do orçamento, e o orçamento do ano que vem. Agora, por que o presidente da República fez isso? Essa reorientação. É o que eu conto na minha reportagem, não vou me alongar mais, porque senão a gente vai entregar tudo aqui e não vai deixar nada para as pessoas lerem de novo quando forem buscar a revista, né? Verdade, Barrocal. O Barrocal está zelando aqui pelos nossos assinantes e também pela sobrevivência da revista. Afinal de contas, nós dependemos fundamentalmente, né, das assinaturas e das contribuições dos nossos leitores para sobreviver. Não fossem vocês, nós já teríamos fechado as portas há muito tempo. E, Barrocal, acaba de sair aqui a notícia de que a taxa Selic caiu pela terceira vez consecutiva, mas para 12,25%. Acho que a queda foi de só 0,25%, é isso? Olha, Rodrigo, eu acho que sim, era
estava em 13,75, foi cortada em meio para 13,25, depois foi cortada mais meio para 12,75. Não, 12,25 significa mais meio novamente, viu, Rodrigo? Mais meio, tem razão. Então, mantida aí mantido o ritmo de queda da Selic, que é o corte de meio ponto, o terceiro corte seguido aí dessa magnitude. Pois é. Bom, isso é um bom sinal, né, para a economia brasileira, mas ainda assim o Brasil continua com uma das maiores taxas reais de juros do mundo, e a taxa real ela é considerada quando você pega a taxa que é praticada pelo país e desconta a inflação. Então, a inflação hoje está em torno de quanto, Barrocal? A inflação está entre 4% e 5% nos últimos 12 meses. Então, vamos buscar aqui para depois informar para as pessoas, mas é isso, deve estar... Então, em torno de 8%. As previsões são de que ela termine nesse ano entre 4,5% e 5%. Então, a taxa real de juros brasileira está em mais de 8%, né? Uma das maiores do mundo, e é algo que prejudica a indústria, prejudica o consumo, né? Muitos brasileiros estão endividados, e essa taxa impacta nas suas dívidas também. Isso também encarece o custo do crédito, né? Quando o cidadão vai comprar uma geladeira, uma televisão, algum item de maior valor, ele costuma parcelar e muitas vezes incide juros. Então, é algo que realmente prejudica a economia quando está num patamar muito elevado. E há muito tempo que o Brasil está dando sinais de controle da inflação, né? Então, realmente, acho que não justificaria uma taxa tão alta dessa, né, Barrocal? E para deixar claro aqui, para quem nos assiste, nos últimos 12 meses encerrados em setembro, a inflação acumulou uma alta de 5,1%, e isso responde à sua pergunta, Rodrigo. Não temos uma inflação nesse momento descontrolada. E a Mariana Serafini também traz uma novidade para os nossos leitores paulistas, né? O governador Tarcísio Freitas está cogitando privatizar a Fundação Casa. É isso, Mariana? É isso, Rodrigo. Depois que a gente viu alguns projetos de privatização de presídios no Brasil, surgiu agora em São Paulo essa proposta do governador, que na semana passada foi já publicada no Diário Oficial, que vai começar um estudo, foi aprovado um estudo que vai ver a viabilidade de uma parceria público-privada para a administração da Fundação Casa. Fundação Casa, para quem não se lembra, é a antiga FEBEM, onde ficam os adolescentes e jovens menores infratores. Atualmente, São Paulo tem 110 desses centros ativos, foram fechados alguns nos últimos anos, porque parece que está acontecendo um fenômeno sociológico que ainda não se explica. Os juristas com quem eu conversei, apesar de estarem observando isso, não conseguem explicar, que é a redução do número de jovens presos. Não está reduzindo a criminalidade em São Paulo, não significa isso, mas talvez signifique que os menores não estejam tão envolvidos com o crime organizado como acontecia antigamente. Então, tem menos jovens presos. E aí, a ideia de privatizar esse serviço levanta uma série de preocupações. Os servidores da Fundação Casa, eu conversei com eles para escrever essa reportagem essa semana, e eles se queixam de um sucateamento que vem acontecendo, né, ao longo dos últimos anos, programas de demissão incentivado, falta de novos concursos para contratar novos trabalhadores, salários sem o aumento real de acordo com a inflação. A situação para eles está complicada, manter os postos de trabalho, mas ainda assim eles não acreditam que entregar a iniciativa privada seria uma solução, porque aí eu já estou contando um pouco do que eu ouvi dos especialistas, dos juristas. Isso pode influenciar no tempo que os adolescentes ficam presos, ficam detidos, né?
isso pode influenciar no próprio trabalho socioeducativo dos psicólogos, dos educadores. A gente não sabe até que ponto a iniciativa privada pode intervir na autonomia desses profissionais. Então, eu fiz várias conversas muito longas aí na última semana com todo mundo que está muito preocupado com essa proposta e trago os detalhes todos na reportagem de Carta Capital. O título é Martelo Furioso, porque o nosso governador gosta muito de bater aquele martelo na B3, vendendo os bens públicos dos cidadãos paulistas. E é preocupante, Rodrigo, porque já tem 2 modelos no Brasil acontecendo, de 2 projetos piloto, que tem sido chamado de privatização, de parceria público-privada. 2 em Minas Gerais e 1 em Santa Catarina. E acho que se a gente parar para pensar, são 3 estados governados por governadores de direita, né? Aqui o Republicanos, em Minas o Zema do Novo, e em Santa Catarina o Jorginho do PL, que é o partido do Bolsonaro. Então são as mesmas pessoas que já fazem o lobby no Congresso Nacional pela redução da maioridade penal, pelo aumento das penas, pelo encarceramento em massa, que mais uma vez parecem estar se movimentando aí para começar a administrar esses serviços onde ficam os menores infratores no Brasil. Pois é. E não só a Fundação Casa, né? Temos exemplos também de privatização de presídios, né? O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, quer estabelecer uma parceria público-privada para a construção de um presídio em Erechim, né, cuja administração será confiada à iniciativa privada. E acho que o grande problema, tanto de privatização de presídio, quanto de privatização de unidades do sistema socioeducativo, né, que aplica esse período de internação aos adolescentes em conflito com a lei, o grande problema disso é que o encarceramento em massa passa a se tornar um negócio lucrativo, né? Então imagina, tipo, se o administrador de uma dessas unidades vai ter interesse de progredir a pena de um preso por bom comportamento, né? De conceder um laudo que permita reduzir o tempo de internação de um adolescente em conflito com a lei. Por que ele faria isso? Ele está interno, ele está gerando lucro. Por que ele faria isso se ele está recebendo por cada um dos seus internos, né? E a outra questão também é o lobby que pode ser intensificado no Congresso Nacional, justamente com essas medidas para aumentar o tempo das penas, para aumentar o período de internação dos adolescentes em conflito com a lei e também para a redução da maioridade penal. É uma matéria bastante completa, muito interessante, que vale a pena vocês conferirem. Os assinantes de Carta Capital já têm acesso no site, hoje à noite já está disponível, e quem é assinante da edição impressa vai poder folhear a revista aí no fim de semana e ler com calma, com análises muito interessantes dos problemas que gera esse tipo de projeto. Rodrigo, quando eu era jornalista em Foz do Iguaçu, agora vale eu contar o quanto eu sou especialista em Paraguai. Eu fui fazer uma visita em alguns presídios em Assunção. Na época era para encontrar com alguns presos políticos que estavam imputados na situação do golpe do Paraguai. E no Paraguai já existe esse modelo de presídios privatizados. Só que lá é ainda mais bizarra a situação, porque eles não são só privatizados, eles são particulares. Então, quando a pessoa é julgada e recebe uma pena, ela tem a opção de escolher se ela vai para um presídio público ou se ela vai pagar uma mensalidade e ficar presa num presídio particular. Então, as pessoas pobres vão todas para um presídio público com... Eu conheci o presídio de Tacumbu. Eu nunca tive no Carandiru, mas eu juro, eu acredito que Tacumbu era um Carandiru em miniatura. Violações de direitos humanos, assim, saltando aos olhos, uma coisa muito, muito, muito assustadora. Um lugar extremamente perigoso. E aí a edificação exatamente ao lado desse presídio era o presídio particular. A visita era outra experiência, a gente pode chamar assim, porque parecia que eu estava entrando numa escola particular, num centro de
não sei explicar. Um hotel. Tinha serviço de atendimento, tinha o serviço de revista era completamente diferente, humanizado. As famílias tinham uma sala confortável para guardar, enquanto iam conversar com a pessoa que está presa. Ele era separado, tudo muito limpo, muito... E aquelas famílias pobres que estavam dando tudo que elas tinham para conseguir manter as pessoas presas ali naquele presídio particular, para elas não passarem pelas violações que aconteciam no presídio público. Então, isso é esse exemplo do lucro do encarceramento em massa elevado a um nível muito, muito absurdo, que é um negócio que já acontece no Paraguai, que eu tive a oportunidade de ver e que é muito assustador. Nossa, essa eu não fazia a menor ideia, nunca tinha ouvido falar de presídios, assim, sim, de presídios administrados pela iniciativa privada, mas não de presídios particulares que pudessem ser pagos pelos próprios apenados para ter uma experiência de privação de liberdade mais confortável. Essa é realmente uma novidade para mim. E estamos nos encaminhando aqui para o término do programa. Acho que vale a pena só lembrar que ontem o Tribunal Superior Eleitoral voltou a condenar Jair Bolsonaro por abuso do poder político e uso indevido de recursos públicos para se autopromover, naquele episódio em que ele sequestrou as celebrações do bicentenário da independência para transformar num palanque político. Como ele já havia sido declarado inelegível por 8 anos, essa condenação não tem o efeito de aumentar o período dele de inelegibilidade, mas ele terá de pagar uma multa de R$425 mil e, o mais importante, o general Walter Braga Neto, que havia escapado da condenação naquele processo anterior do Bolsonaro, que ele reuniu embaixadores para mentir a respeito do sistema eleitoral brasileiro. Como o Braga Neto havia escapado da condenação naquele episódio, não escapou desta vez e também foi declarado inelegível por 8 anos, o que deve embaralhar a disputa pelo Rio de Janeiro, né, Barrocal? É verdade, Rodrigo, e eu já vi nas redes sociais que algumas figuras do bolsonarismo começam já a fazer campanha para que o deputado Alexandre Ramagem seja o candidato dessa turma lá no Rio de Janeiro. Alexandre Ramagem, que é delegado de polícia, delegado da PF, e foi chefe da ABIN no governo Bolsonaro. Foi sob as barbas dele que essa agência brasileira de inteligência espionou ilegalmente muita gente graças a um software que havia sido comprado no finzinho do governo Michel Temer. Pois é. E o Kaká, que é o nosso editor de vídeos, ele disse para mim que ele não ficaria satisfeito se eu não trouxesse aqui o áudio do ministro Alexandre de Moraes falando sobre a participação de uma figura muito singular nesse episódio do bicentenário da independência. Kaká, solta para a gente o vídeo, por favor. Houve a lamentável, a triste instrumentalização das Forças Armadas para uma candidatura a presidente e vice-presidente da República. O eminente ministro Floriano relembrou uma cena de vida patética e triste para o Brasil, uma cena que foi veiculada no mundo todo, o presidente simplesmente afastando o presidente de Portugal e chamando o seu cabo eleitoral vestido com a sua tradicional vestimenta verde periquito, vestido para fazer campanha. Se isso não é campanha, ao lado dele, o presidente de Portugal, bicentenário, não, era campanha, clara campanha. Pois é, pessoal, e de fato, né, naquele evento do bicentenário da independência, Jair Bolsonaro preferiu sair abraçado ao lado do nosso periquito do que ao lado do
presidente de Portugal. E recebemos aqui também algumas mensagens que acho que algumas delas bastante engraçadas. Por exemplo, o JJ, ele observa, Mariana, que com as marteladas o Tarcísio Freitas pode entrar para a história como o governador Chapolin. Né? E sua marreta biônica. Com a sua marreta biônica, é verdade. Acho que numa próxima rodada de privatização a gente podia até pedir para fazer uma montagem dessa, né? O Chapolin com o rosto do Tarcísio, né? Acho que ficaria muito boa essa ideia. E o próprio JJ diz: ixi, agora a Fundação Casa será gerida pela Multilaser. Parabéns, paulistas. A Multilaser, para quem não lembra, né, gente, tem a questão do conflito de interesses, uma vez que um dos acionistas da Multilaser é o secretário de Educação do Estado de São Paulo, que tem contratos, a Secretaria de Educação tem diversos contratos de valores milionários com a Multilaser para compra de tablets, computadores e outros equipamentos. Bom, pessoal, antes de passar para as considerações finais do Barrocal, da Mariana, eu gostaria de fazer uma rápida atualização sobre a guerra em Gaza. O conflito ele já soma mais de 10 mil vítimas em ambos os lados. Do lado israelense, são 1.400 mortos, quase a totalidade deles executado a tiros pelo Hamas no dia 7 de outubro. Né? Muitas das vítimas não morreram na hora, mas acabaram morrendo dias depois no hospital. E, aparentemente, as Forças Armadas de Israel estão sendo muito eficazes no seu objetivo de autodefesa. Vejam só, em Gaza, Barrocal, já foram mortos 8.500 terroristas. Destes, temos 3.542 crianças terroristas, 2.187 mulheres terroristas, mais de 300 idosos terroristas, e também foram abatidos 70 funcionários terroristas da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados Palestinos. E as potências ocidentais assistem a esse massacre em um incômodo silêncio, né, Barrocal? Enquanto houver o respaldo americano a Israel, vai ser assim, Rodrigo. Não mudará. Enquanto houver o respaldo americano, vai continuar sendo assim, lamentavelmente. Bom, enquanto Israel continua a bombardear áreas densamente povoadas por civis, inclusive um campo de refugiados, e vemos aí o total de mortes de crianças, de mulheres, de idosos nesse conflito, a provar que os israelenses têm uma mira muito pouco efetiva para identificar combatentes do Hamas. O chanceler brasileiro, Mauro Vieira, fez um pronunciamento muito contundente no Conselho de Segurança da ONU nessa semana, e eu vou pedir para o Kaká exibir aqui, porque ele continua no esforço de construir algum tipo de resolução para um cessar-fogo nesse conflito em Gaza. Following instructions of President Lula, I come back before you again today with a profound sense of urgency and dismay. We must always bear in mind the human faces on both sides of the conflict. The Security Council holds meetings and hears speeches without being able to take a fundamental decision to end the human suffering on the ground. As thousands in Israel and Palestine mourn their loved ones, as Israelis agonize over the fate of hostages, as Gazans suffer under relentless military operations that are killing civilians, including an intolerable number of children, we have the means to get something done, and yet we repeatedly and shamefully fail. Tanks and troops are on the ground in Gaza, and time for action is running out. My questions to you all are, if not now, when? How many more lives will be lost
until we finally move from rhetoric to action. Bom, vimos aí o pronunciamento do chanceler brasileiro Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, e lembrando que o Brasil chegou a apresentar uma proposta de resolução. Essa proposta de resolução ela teve 12 votos favoráveis, 2 abstenções, no caso Rússia e Reino Unido, e um voto contrário apenas, que era o voto dos Estados Unidos, mas como Estados Unidos é um dos 5 países que tem direito a veto no Conselho de Segurança da ONU, enfim, a ONU está de mãos atadas, né? Vemos o secretário da ONU, o português Antônio Guterres, o tempo todo alertando para os crimes de guerra que estão ocorrendo em Gaza, mas infelizmente a ONU está de mãos atadas porque o Conselho de Segurança, né, com esse veto dos Estados Unidos, não toma qualquer providência para um cessar-fogo ou pelo menos para uma pausa humanitária para entrar assistência, ajuda aos civis palestinos que não estão morrendo só pelas bombas, mas também de fome, de sede, das condições mais desumanas que se possa imaginar, num território habitado por 2,2 milhões de habitantes e que está absolutamente cercado por um Estado que não permite a entrada de água, não permite a entrada de comida, não permite a entrada de remédios e não permite a entrada de combustíveis para os geradores de energia elétrica dos hospitais, porque também já cortou a energia elétrica e bloqueou o sinal de internet. Barrocal, você, no intervalo aqui, enquanto o chanceler falava, lembrou de um episódio bastante emblemático desta semana envolvendo um funcionário da ONU. Conta pra gente. Esse funcionário, Rodrigo, era até o início dessa semana o diretor do escritório do Alto Comissário da ONU para Direitos Humanos lá em Nova York, o diretor desse escritório em Nova York. O nome dele, eu não sei se é assim exatamente que se pronuncia, mas é Craig Mokhiber. E ele abandonou o cargo, dizendo em uma carta que o que acontece em Gaza hoje é genocídio. E que isso se deve a uma cobertura política, ou seja, a um respaldo político que tem sido dado a Israel pelos Estados Unidos e por países da Europa. Pois é. Aliás, dia desses eu vi uma representante dessa agência das Nações Unidas de assistência aos refugiados palestinos implorando para Israel autorizar a entrada de combustível porque havia 100 bebês palestinos em incubadoras correndo risco de morrer, né? Correndo risco de morrer porque uma hora ia acabar a energia gerada desses geradores que são movidos normalmente a gasolina, né? E os bebês iam ficar sem a assistência dos equipamentos movidos à energia elétrica lá, estariam fatalmente fadados a morrer. Mas, como todos sabemos, né, Mariana, o Hamas ele rouba o combustível dos hospitais e, além de tudo, a gente deve ponderar que talvez esses recém-nascidos já tenham sido recrutados pelo Hamas, né, que também faz toda uma lavagem cerebral desde o ventre materno, né? É tudo terrorista, os bebês na incubadora, com certeza. O que eu acho grave desse momento que a gente está vivendo é a mídia ocidental não se dá muito o trabalho de não colocar no mesmo saco de batata o episódio de agora. Aconteceu o ataque do Hamas naquela festa no dia 7 de outubro, imediatamente Israel revidou com esse ataque brutal que a gente está vendo, bombardeio todos os dias. E aí se trata o Hamas como, é o terrorismo. E aí quando você junta essas duas palavras, você consegue desumanizar tudo que tiver ao redor. E a gente sabe que essa estratégia de desumanização do inimigo já foi usada em outra época na história e não deu muito certo. E me parece que é um pouco isso que está acontecendo agora, né? Qualquer alvo é terrorismo,
é Hamas. Então, não ter o cuidado de tratar essa crise humanitária, esse genocídio como ele deve ser, impulsiona também para que essa guerra continue do jeito que está acontecendo. Bom, nos encaminhamos ao término do programa. Mari, você tem algum tema que você gostaria de destacar, de saída, ou alertar para nossos leitores acompanharem nos próximos dias? Eu tinha me preparado para falar justamente da questão palestina, eu sabia já que a gente tinha tratado esse assunto no programa, e aí eu queria alertar que nesse sábado agora vai ser 100 cidades no mundo vão fazer manifestações em defesa do povo palestino pelo fim da guerra, pedindo o cessar-fogo imediato e a possibilidade de chegada de ajuda humanitária. Vai ficar conhecido como Dia Mundial pela Solidariedade ao Povo Palestino. São Paulo é uma dessas 100 cidades, daí Nova York, Dublin, Paris, Berlim, enfim, capitais mundo afora. São Paulo é uma dessas cidades onde vai ter essa manifestação. Vai acontecer no Vão Livre do MASP, no sábado, a partir das 16 horas. É uma manifestação convocada pela Frente Palestina, pelas organizações da sociedade civil aqui de São Paulo, pela comunidade árabe. Já aconteceram várias manifestações nos últimos domingos em defesa do povo palestino. Eu fui na primeira, fui na segunda, fui na terceira, estou vendo elas aumentarem gradativamente de tamanho a cada semana que passa, então espera-se que essa, nesse sábado, seja maior. E é importante essas manifestações, essas ações unificadas nesse momento, porque a solidariedade internacional tem um peso aí nesse debate sobre a guerra. Então, demonstrar solidariedade, demonstrar força nesse momento pode ser importante, inclusive, para o diálogo com o próprio governo brasileiro. A gente está vendo que alguns governos da América Latina já estão se mobilizando em rechaço à guerra. A Colômbia a Colômbia e o Chile retiraram seus embaixadores de Israel, chamaram de volta. A gente viu que o presidente Lula está nesse diálogo, mas ainda não de forma mais incisiva com relação a Israel mesmo. Existe uma campanha mundial de boicote a Israel há muitos anos, e tem uma série de organizações pedindo para que o governo brasileiro entre também nessa política de boicote, porque é uma das formas de demonstrar o absoluto rechaço a esse genocídio que está acontecendo. Eu tenho lido ultimamente alguns artigos que têm sido publicados nos jornais em Israel, que é onde a gente consegue ver a defesa dos especialistas, dos articulistas sobre a guerra, né? E alguns desses articulistas são, inclusive, do próprio partido do Netanyahu. E o primeiro-ministro de Israel, e é muito grave ver que eles estão falando que, nesse momento, Israel tem uma oportunidade única de expulsar completamente a população de Gaza em direção ao Monte Sinai, no Egito. O Egito já se posicionou contra essa política de chegada dessas pessoas ao Monte Sinai, mas é uma política que Israel já tentou nos anos 70 e não conseguiu. Foi nessa época que surgiu a faixa de Gaza, foi quando eles conseguiram empurrar mais as pessoas da Palestina e elas acabaram parando por ali. Então eles estão tentando agora de novo remontar essa chacina dos anos 70 e empurrar as pessoas até o Monte Sinai, no Egito. Então essa manifestação que acontece no sábado é para pedir para que isso não aconteça, mas que o cessar-fogo seja imediato e que possa chegar ajuda humanitária. Tá certo, Mariana. Aliás, tem também aqui que lembrar os nossos espectadores que o Barrocal está entrando de férias. Assim que ele soube do conflito, ele solicitou 2 semanas de férias e especula-se que irá para o Oriente Médio costurar um acordo de paz. É isso, Barrocal? Olha, a ideia de um acordo de paz é absolutamente necessária, mas muito além de qualquer possibilidade minha, um mero jornalista aqui, não irei para o Oriente Médio, não viajarei para longe, vou ficar aqui mesmo pelo Brasil, usarei essas 2 semanas de férias para descansar. Em geral, eu viajo, nas minhas férias, em geral, eu viajo, eu volto mais cansado delas,
precisando de férias para me recuperar das férias, mas dessa vez eu vou ficar quieto mesmo durante 2 semanas. Bom, mas tem a sua despedida no Poder em Pauta ou não? Não teremos, porque afinal sexta-feira é meio de feriadão, né? Emenda de Deixa para a feriado. próxima. É emenda de feriado. E, Barrocal, o que você gostaria de destacar ao término do nosso programa? E se pudesse também dizer se há garantias de que a sua orquídea estará aqui de volta quando você retornar, seria também uma coisa bastante interessante. Bom, as orquídeas estarão aqui de volta se elas continuarem vivas durante esse período que eu não vou participar do programa. Serão muito bem cuidadas aí, mas se elas vão sobreviver umas 2, 3 semanas que vem pela frente, não sei dizer. Aí é com a própria plantinha. É só lavar com detergente neutro, sabe? Porque como é de plástico, né? Então não agride. Bom, enfim, fica a dica. Fica a dica. Muito bem. E orquídeas à parte, Rodrigo, eu queria me despedir do programa hoje, chamando a atenção para essa semana. O IBGE divulgou mais uma vez a nossa taxa de desemprego. Essa taxa está em 7,7%. É uma das menores vistas aí nos últimos anos. Boa notícia, né? Só em parte, mas vamos olhar por dentro dos números. Existe um número que me inquieta há muito tempo e eu sempre que posso, nas minhas reportagens aqui, nos programas no YouTube da Carta, eu destaco. Qual é? O salário médio do brasileiro nesse período aí de 7,7% de desemprego foi de R$ 2.900. Nós estamos falando de aproximadamente 100 milhões de brasileiros que entram nessa conta aí do IBGE. Salário médio de R$ 2.900. É o mesmo patamar que a gente vê há 10 anos. Nesse período oscila 2.800, 2.900, mas está sempre por aí. O que isso significa? Significa que nos últimos 10 anos o brasileiro ficou mais pobre, é simples assim. A inflação acumulada entre 2013 e setembro de 2023 foi de 86%. Ou seja, de 2013 para cá, o salário segue na ordem de R$ 2.900, mas a inflação foi de 86%. Mais pobre o trabalhador brasileiro. É preciso aí que não só a economia brasileira gere emprego, mas também que sejam empregos de melhor qualidade. É verdade. Inclusive, acho que os brasileiros ainda não estão conseguindo fazer o seu churrasquinho com picanha e tal, muito em função disso, né? Porque a carne até teve uma queda acentuada, cerca de 10%, os alimentos tiveram deflação, mas não é quase nada perto da evolução de 2013 para cá, né? Essa taxa de 86% acumulada, sendo que o salário permanece rigorosamente os mesmos, né? Então, os brasileiros realmente continuam vivendo uma situação muito difícil. Uma situação talvez tão difícil quanto a nossa aqui da Carta, que dependemos exclusivamente de vocês para sobreviver. E por isso eu renovo aqui na minha despedida o apelo para que vocês assinem Carta Capital. Existe a possibilidade de fazer a assinatura completa, receber a revista aí na sua casa no fim de semana. Existe a possibilidade de fazer uma assinatura digital e ter acesso aos mesmos conteúdos da edição impressa no tablet, no aplicativo da revista ou no site. E existe também a possibilidade de fazer contribuições individuais, tanto por uma plataforma de doação que tem no nosso site, quanto aqui pelo Superchat no YouTube, e também por uma chave Pix, que nossa chave Pix é apoio@cartacapital.com.br, repetindo, apoio@cartacapital.com.br. Se você acredita no valor do jornalismo, se você quer pluralidade de vozes na mídia, né, precisamos de você nesse momento. Um forte abraço e até a próxima, pessoal.
Já notou como os jornais de maior circulação do Brasil estão sempre unidos na defesa de pautas como controle de gastos públicos, Banco Central independente e a firme oposição a qualquer iniciativa para taxar os 10% mais ricos, aqueles que abocanham 60% da renda nacional? Pois é, esse monocórdio discurso único da mídia tem raízes profundas. Somente 5 famílias controlavam metade dos veículos de comunicação de maior audiência do país em 2017, segundo a ONG Repórteres Sem Fronteiras. E o pior, essa concentração está aumentando com a compra de grupos de mídia por bancos e corretoras. Agora, refresque a memória. Você lembra qual foi a primeira publicação a denunciar os abusos da Lava Jato, muito antes do vazamento daquelas conversas que comprovaram o conluio do juiz Sérgio Moro com procuradores da República para prender Lula? Recorda-se de quem desde o primeiro momento denunciou que o impeachment de Dilma Rousseff era um golpe? Nadar contra a corrente sempre foi a nossa especialidade, mas também nos cobra um preço alto. Carta Capital sofreu boicote sistemático dos governos Temer e Bolsonaro, inclusive com pressões para que grandes empresas deixassem de anunciar na revista. Só sobrevivemos nesse período graças à inestimável contribuição dos nossos assinantes e apoiadores individuais, trabalhadores como eu e você que ainda sonham com um país mais democrático, justo e inclusivo. Somos muito gratos a todos que nos apoiaram nesse momento. Mas o perigo não passou. A concentração do mercado publicitário nas chamadas Big Techs tem ferido de morte veículos com estrutura bem mais robusta do que a nossa. Imaginem o impacto desse fenômeno em quem nunca pôde contar com o apoio de grandes empresas e grupos financeiros. E é por isso que renovamos o pedido de apoio. Só conseguimos manter o jornalismo corajoso, honesto e transparente de Carta Capital com as contribuições de nossa comunidade. Não adianta criticar a mídia corporativa e não apoiar quem sempre esteve ao lado da democracia, da diversidade e dos direitos humanos. Faça sua parte. Contribua com Carta Capital. Faça uma assinatura para receber a revista em sua casa ou faça uma assinatura digital. Se você não pode assumir um compromisso mensal agora, doe qualquer valor em nosso site ou no Superchat durante as nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Valorizamos igualmente todas as formas de contribuição, não importa a quantia que você possa despender, porque temos clareza de que juntos somos mais fortes e podemos vencer o discurso único da mídia.